Oi, bem-vindo de volta ao Joe Blogs. No episódio de hoje, quero atualizar você sobre o que está acontecendo em relação ao acordo de paz proposto na Ucrânia. Agora, se você tem acompanhado o canal, saberá que recentemente postei um vídeo falando sobre a reunião entre Donald Trump e o presidente Zelensky da Ucrânia que ocorreu na Casa Branca na semana passada. E se você não viu esse vídeo, por favor, confira porque é extremamente constrangedor. Você não tem as cartas agora conosco, você começa a ter cartas agora. Você não tem, você está jogando cartas. Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Estou seguindo aquelas cenas constrangedoras que me lembraram de reuniões familiares horríveis, onde dois tios velhos decidem discutir e não ouvem o que o outro está dizendo. Eles apenas continuam falando cada vez mais alto um sobre o outro. Muitos líderes europeus apoiaram o presidente Zelensky da Ucrânia. O presidente francês, Emmanuel Macron, postou uma mensagem dizendo que há um agressor, a Rússia, há uma vítima, a Ucrânia. Estávamos certos em ajudar a Ucrânia e sancionar a Rússia há 3 anos e continuar fazendo isso. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a discussão indescritível parecia um pesadelo e destacou que uma nova era de infâmia começou. Ela disse que apoiaria de todo o coração medidas que pudessem ajudar a Ucrânia a resistir à agressão da Rússia, mesmo que os Buguewa retirem o apoio, para que possa alcançar uma paz justa e não uma capitulação. E, curiosamente, Friedrich Merz, que provavelmente assumirá como o próximo chanceler da Alemanha, disse que o confronto na Casa Branca não foi uma reação espontânea às intervenções de Zelensky, mas, obviamente, uma escalada fabricada. Nesta reunião no Salão Oval, Merz, que busca formar uma coalizão após seus conservadores vencerem uma eleição antecipada no mês passado, disse que a Europa agora estava sob pressão para agir rapidamente. Devemos agora mostrar que estamos em posição de agir de forma independente na Europa, ele disse. O primeiro-ministro holandês Dick Schoof disse que os Países Baixos apoiam a Ucrânia agora mais do que nunca, acrescentando que queremos uma paz duradoura e o fim da guerra de agressão iniciada pela Rússia. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que o Canadá continuará a apoiar a Ucrânia e os ucranianos na conquista de uma paz justa e duradoura. E os chefes da União Europeia, António Costa e Ursula von der Leyen, asseguraram a Zelensky em uma declaração conjunta que ele nunca estava sozinho. Continuaremos trabalhando com você por uma paz justa e duradoura, eles disseram. Agora, curiosamente, muitas dessas citações de líderes europeus referem-se a um acordo de paz. Em vez de vencer a guerra e tentar parar a Rússia, eles estão falando sobre um acordo de paz. E isso é, obviamente, algo que Donald Trump tem promovido desde que assumiu como presidente do ZEUANE. Ele quer que a guerra pare. E isso é um ponto de discórdia, eu acho, do ponto de vista da Ucrânia. E uma das coisas que causou um ponto de tensão na reunião na Casa Branca foi quando o presidente Zelensky disse que um cessar-fogo simplesmente não funcionaria, que ele assinou um cessar-fogo com o presidente Putin em 2019 relacionado à invasão da Crimeia e como parte desse acordo, a Ucrânia permitiu que o gás fosse transmitido pela Ucrânia para a Europa. No entanto, ele disse que o presidente Putin violou esse acordo de cessar-fogo em 25 ocasiões. E, obviamente, a invasão da Ucrânia, que começou em 2022, representa a violação mais séria desse acordo de cessar-fogo. Então, o que ele estava dizendo era que realmente não funciona concordar com um cessar-fogo ou algum tipo de acordo de paz com a Rússia, porque ele não confia que eles possam cumprir esse acordo no futuro. E eu acho que o que é realmente interessante em termos do que seguiu a reunião na Casa Branca é que a França agora apresentou uma proposta para um cessar-fogo de 1 mês na guerra na Ucrânia. Agora, esse cessar-fogo proposto não é realmente um cessar-fogo porque, obviamente, a Rússia precisaria concordar com isso. E é improvável que o presidente Putin concorde com um cessar-fogo de 1 mês sem obter algo em troca. Mas o que a França está propondo é que no próximo mês, se a Rússia concordar, não haverá ataques aéreos, não haverá ataques marítimos e não haverá ataques à infraestrutura ucraniana. E o que a França disse é que isso seria um teste para provar se a Rússia poderia ou não cumprir os termos de um cessar-fogo. E a inferência é que se a Rússia cumprir esses termos, se não realizar nenhum desses ataques durante o mês em que concordarem com o cessar-fogo,
Então, isso prova que a Rússia é confiável e, portanto, indica que a Ucrânia agora está sendo movida ao longo do caminho de concordar com algum tipo de acordo de paz. E após uma reunião entre os líderes de 18 países, incluindo o Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Itália, Espanha, Canadá e Ucrânia, mas, importante, não os ex-EUA, foi anunciado que um plano de 4 pontos para trabalhar com a Ucrânia para acabar com a guerra e defender o país da Rússia foi acordado. E esses 4 pontos eram manter o fluxo de ajuda militar para a Ucrânia e continuar aumentando a pressão econômica sobre a Rússia, que qualquer paz duradoura deve garantir a soberania e segurança da Ucrânia, e a Ucrânia deve estar presente em qualquer negociação de paz no caso de um acordo de paz para aumentar as capacidades de defesa da Ucrânia, para adiar qualquer invasão futura e para desenvolver uma coalizão de dispostos a defender o acordo na Ucrânia e garantir a paz depois. Então, qual é o resumo e conclusão de hoje? Bem, eu queria postar este vídeo porque acho que a reunião na Casa Branca na semana passada entre o presidente Zelensky e o presidente Trump foi um desastre absoluto que não foi do jeito que a Ucrânia queria de forma alguma. O presidente Zelensky foi ao Zekrey-EUA para assinar um acordo de minerais com o Zekrey-EUA, porque os Zekrey-EUA precisam ter acesso a mais minerais de terras raras e outros compostos que atualmente estão importando da China devido à tensão comercial que está se formando entre os Zekrey-EUA e a China. No entanto, esse acordo não foi assinado. Estava na mesa, estava pronto para ir. No entanto, como você viu na reunião, tudo desmoronou porque nos desviamos do assunto. J.D. Vance começou a dizer ao presidente Zelensky que ele não havia agradecido por nada que os EUA tinham feito. E então o presidente Trump seguiu com muitas outras coisas e tudo se degenerou em uma troca de insultos. E então o acordo foi retirado da mesa e todos foram para casa. E obviamente isso não é muito produtivo quando você está falando sobre uma guerra que já dura mais de 3 anos. Volodymyr Zelensky esperava que assinar o acordo de minerais fosse o primeiro passo para o Zimbabwe e a Ucrânia se aproximarem durante a presidência de Donald Trump. No entanto, agora parece que eles se afastaram ainda mais. E isso lança uma grande dúvida sobre o que vai acontecer em relação à guerra, porque até agora a narrativa nas últimas semanas tem sido que Donald Trump iria concordar com algum tipo de acordo de paz. O presidente Putin da Rússia parecia receptivo a esse acordo. Houve algumas discussões, eles tiveram uma conversa telefônica e certamente havia alguns rumores saindo do Kremlin de que a Rússia poderia estar receptiva a parar a guerra. No entanto, tudo isso agora está no ar. Mas o que vimos no vídeo de hoje é que os líderes da Europa se manifestaram em apoio a Zelensky e à Ucrânia. No entanto, agora estão falando sobre um acordo de paz. Então parece que todos estão agora trabalhando em direção a algum tipo de acordo de paz. E a França propôs agora uma trégua de 1 mês em que a Rússia concordaria em não realizar ataques aéreos, marítimos e não atingir nenhuma infraestrutura ucraniana. E a inferência aqui é que a França acredita que se a Rússia se abster de todas essas atividades por 1 mês, isso provará que a Rússia cumprirá sua palavra e não violará nenhum acordo de cessar-fogo se for assinado. Agora não sei se a Ucrânia acreditará nisso, porque como ouvimos na reunião na Casa Branca, o presidente Zelensky disse que a Rússia violou o acordo de cessar-fogo anterior em 25 ocasiões, incluindo a invasão em grande escala dos 20% da Ucrânia que está ocupando agora. Então, não acho que os ucranianos acreditarão totalmente no que a Rússia vai assinar. No entanto, parece que os líderes da Europa estão agora alinhados com o que o EUA tem falado no último mês e que todos estão agora trabalhando em direção a algum tipo de acordo de paz. E como discutimos antes, esse acordo de paz provavelmente envolverá ceder à Rússia os 20% da Ucrânia que está ocupando atualmente, porque é muito, muito improvável que o presidente Putin se retire de qualquer parte desse território. Então, parece que a Ucrânia pode ter que simplesmente perder 20% do seu território anterior para conseguir um acordo de paz. E será interessante ver o que acontece ao longo das próximas semanas. O restante das nações europeias não apoiou a proposta da França, então isso não é um acordo formal que foi apresentado à Ucrânia neste momento. No entanto, parece que todos estão se movendo nessa direção, e os EUA supostamente ainda querem fazer aquele acordo de minerais. A Ucrânia disse que está preparada para seguir com esse acordo. Eles assinarão para dar aos EUA acesso a esses minerais de terras raras.
E isso realmente trará o presidente Trump de volta à mesa. E acho que será fascinante ver o que acontece ao longo das próximas semanas, se os Zelensky se reengajam com a Rússia, a Ucrânia e a Europa, ou se Donald Trump decide que este é o ponto em que os Zelensky querem se retirar completamente do que está acontecendo. Na Europa, ele continua mencionando que há um grande mar entre as duas nações. Então, os Zelensky estão se sentindo bastante relaxados em termos da ameaça representada pela Rússia. E se isso acontecer, se os Zelensky se retirarem, então a Europa terá que resolver algum tipo de acordo de paz. Mas certamente parece que as engrenagens estão em movimento no momento para conseguir algum tipo de acordo de paz. E se isso acontecer a longo prazo, provavelmente será bom para a economia global, porque trará um elemento de estabilidade de volta. No entanto, é obviamente uma má notícia para a Ucrânia porque eles vão perder 20% de seu território que foi invadido pela Rússia. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Você achou útil, informativo e instigante. Se você gostou do que eu disse, por favor, me dê um joinha. Obrigado por assistir a este vídeo até o final e muito obrigado a todos que estão apoiando o canal. Se você me comprou um café, obrigado por isso. Se você me enviou um super agradecimento no YouTube, agradeço muito. E se você se inscreveu como patrono ou membro do YouTube, realmente agradeço por isso. O apoio a longo prazo realmente ajuda a me manter motivado. E claro, você pode assistir meus vídeos em ambos sem ter que assistir a anúncios ou promoções. Então, obrigado a todos que estão apoiando o canal.